Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa transmissão ao vivo. Evelyn, seja bem-vinda. Marilene, poxa, que bacana, sejam bem-vindas a mais essa transmissão ao vivo que faço desde o início da pandemia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É com muito carinho e com muita entrega que eu faço desde o início da pandemia, desde março de 2020. Eu sempre repito isso porque, primeiro, que é uma coisa para ficar sempre muito dentro de mim, porque eu comecei essa live num momento mais complicado das nossas vidas, não é mesmo? No início da pandemia, como estavam as pessoas morrendo, a vacina ainda incipiente, aliás, nem tinha vacina ainda direito, não sabíamos para onde que ia a humanidade, não sabíamos até mesmo para onde nós iríamos, né? Ou se iríamos. Ângela, e aí me deu uma vontade muito grande, um desejo muito grande de dar continuidade, algo que eu já fazia no kardecismo, mas eu queria algo mais, que atingisse mais pessoas. E aí veio a ideia, aliás, veio duas ideias, né? Uma foi com a música. Tânia, seja bem-vinda. E foi muito bacana com a música, porque na época estava todo mundo muito carente, né, de algo. E eu fiz 3 apresentações aqui mesmo. E na época, agora eu estou com uma aparelhagem boa, que eu faço os meus shows, mas na época a minha caixa era uma caixa com Bluetooth, mas muito vagabundinha. Jaci, seja bem-vinda. E sem microfone, sem nada. E eu fiz 3 shows ao vivo. O primeiro durou 2 horas. O pessoal até comentava comigo: Andan, você é doido? Como é que você consegue ficar 2 horas cantando dentro de um quarto? E o pior é que deu muita gente, eu tenho até hoje, está guardado, deu mais de 1000 pessoas. A primeira foi, acho que foram 1.300 pessoas. Eu fiquei assim surpreso quando eu vi a quantidade de pessoas ali, e eu fazendo uma coisa assim, lógico, com muita entrega, com muita alegria, que nem eu sempre faço, aonde quer que eu esteja, mas assim, muito incipiente ainda, uma caixinha de som mequetrefezinha, sem microfone, e todo mundo ali, sabe? Eu tenho guardado nos meus arquivos do Facebook, qualquer dia desse eu vou até publicar de novo a minha primeira live musical. Foi muito bacana, e foi bem nesse início, mas é porque as pessoas também estavam precisando muito de alegria, mas aquilo não era o suficiente para mim. Aí eu comecei a fazer essa live, que para mim foi um tormento, não um tormento pelo que eu estou fazendo, que isso é uma missão para mim, na verdade, é a grande missão da minha vida, junto com a música, claro. Mas é porque como eu ia me sentir, eu que sou tão presencial, falando diante de um celular. Tudo bem que eu não estou falando diante de celular, eu estou diante de muitas pessoas, mas é uma percepção na época muito estranha para mim, que eu gosto de sentir ali as pessoas, sabe, ali na minha frente, enfim. Mas aí veio aquilo que eu sempre falo, né? Quando você quer emanar o bem, uma vibração de luz e bem para alguém, não existe distância nem tempo. Aí sim eu falei: não, peraí, eu sempre falei isso. E aí comecei a fazer essa live. Aliás, era só live, depois eu botei live motivacional, agora eu mudei para live espiritualista. E vou explicar por que eu tirei motivacional, apesar de ser para live espiritualista. Porque a live motivacional, acho que dá a impressão que é uma coisa muito técnica, né? A motivacional é aquela coisa de palestrante, que eu sou, já fui inclusive de área comercial, mas aqui não é o caso.
Tanto que aqui eu não escrevo absolutamente nada, eu estou livre aqui, não tem nada. Inicialmente eu escrevia muita coisa. Agora eu não escrevo mais nada. Eu deixo fluir. Então eu cheguei motivacional por causa disso, para não ficar uma coisa muito, né, motivacional, palestrante motivacional. Não tem nada de palestrante. Motivacional sim, claro, sempre. Imagina se eu for vir aqui e ficar contando desgraça. Pô, já basta o que tem na televisão o dia inteiro, né? Então, lógico, motivacional sempre pelo lado motivacional, sabe? Sem sair da realidade, mas sempre motivacional, minha amiga Solange. Mas aí eu mudei para espiritualista, que é uma live espiritualista, uma live que agrega a todos, com certeza, sejam bandistas, católicos, evangélicos, ateus, o que for. É uma live plural, portanto espiritualista, né? E o tema eu deixo vir naturalmente. Bom, antes que eu me esqueça, quem puder e quiser, claro, vive a liberdade, pega um copo d'água, nós vamos fluidificar e beber. Isso é uma coisa bem bacana, viu? Aliás, é uma técnica muito interessante. Para quem não sabe também, eu sou um terapeuta. Às vezes eu canalizo tanto as coisas que eu acabo esquecendo o principal, né? Porque eu sou um terapeuta. Sou membro diretor da ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Uma das minhas formações é na medicina tradicional chinesa, entre outras. E a água é algo... Se não bastasse a necessidade da água, né? Até porque nosso corpo é mais de 70% de água, mas a fluidificada eu acho bem bacana, sabe? Existem testes, aí tem um teste muito conhecido do Japão, que as pessoas botavam 3 copos d'água, então um colocava, falava oração, a outra xingava, não sei o quê. Aí no final, eu estou resumindo, uma coisa rápida, isso acha aí na internet, tem tempo já isso. Aí no final as moléculas, né, lá no Japão, com aparelhos, né, que podiam identificar as moléculas da água que tinham falado coisas bonitas, orações, estavam todas cristalizadas. E as moléculas da água que estava sendo xingada era toda empretecida. Muito interessante isso. Então você vê, aliás, 2 coisas você pode ver nisso aí. A primeira, não só a importância da água, a importância da nossa vibração. E não só na água, na comida também. Por isso que não é bom você comer com raiva, comer, sabe, com pressa, com raiva. Quer dizer, com pressa tudo bem, por exemplo, sou o cara que eu não sei comer muito devagar, que é um erro. Mas com raiva jamais, sabe, dá um tempo, não come não. Porque com certeza vai te fazer mal de alguma forma. Esse teste comprovou isso. Isso é um teste científico. Estava feito no Japão e tem tempo. Eu esqueci o nome do japonês que fez isso. E não é só com a água, com a comida também. É a vibração. Aliás, uma coisa que eu sempre falo aqui, né? A importância da nossa vibração. Se você investir num copo d'água, quando você manda vibração ruim, ela empretece. Você imagina com a comida. Porque não é porque é água. Qualquer coisa. Então, quem puder, por favor. Entrando já, eu deixo o tema realmente de uma forma muito espontânea. E me veio, lógico, por tudo que é tocante o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, viu? Toca a gente. Hoje eu até falei, fizeram uma entrevista comigo. Quem quiser ver, fizer uma entrevista comigo, uma Rádio Vanguarda, lá do Rio Grande do Sul. Uma entrevista ligada ao meio cigano, mas é lógico, imagina, no Rio Grande do Sul, se eu ia falar só do meio cigano, claro que não. Falei também lá do povo do Sul, claro. Foi semana passada, foi na terça-feira passada, e hoje fizeram de novo. Quem quiser ver, tá lá, eu salvei na minha página no Facebook. E eu falei lá nessa rádio que eu fui entrevistado, Rádio Vanguarda, lá de Rio Grande do Sul, falei que às vezes eu evito até de ver televisão.
Não é por nada, eu não quero me esconder do que está acontecendo. Não é isso, eu sei que está acontecendo. Mas se você ficar o dia inteiro imbuído nisso, fixado nas coisas que estão acontecendo, e não só aqui, né? Vamos ver lá na Palestina, crianças morrendo. Eu não vou entrar em julgar A, B ou C, mas a atrocidade que está acontecendo lá na Palestina é um negócio absurdo, crianças, idosos, quer dizer, tudo por uma briga de terrorista, com uma coisa mal resolvida de Israel, né? Enfim, não vou entrar nessa parte, mas é horrível. Aí você vai lá na Ucrânia, entendeu? Quer dizer, é complicadíssimo, então eu me eximo um pouco de ficar vendo televisão. Mas dois fatos me fizeram esse tema desistir jamais. Se não bastasse a minha própria vida, que tem muito a ver com desistir jamais, dois fatos me inspiraram que tem a ver com o Rio Grande do Sul. Que eu botei a foto, aliás, duas fotos, né? Do cavalo que denominou-se cavalo caramelo. Primeiro ele ali em cima da casa e depois botei logo depois ele já salvo, né? Comendo o capinzinho dele, enfim, tá bem, graças a Deus. Eu sempre digo para vocês aqui, e é uma coisa muito minha, mas não é uma coisa minha, de minha propriedade, é uma percepção que eu tenho, e uma percepção real, que os animais dão sinais. Nós, seres humanos, é que muitas vezes não temos a sensibilidade de perceber os sinais dos animais. Eu tenho 5 gatos aqui, um cachorro, fora a gatinha que eu trato aqui, eu sempre falo, e mais um do vizinho que vem aqui também. Eles estão sempre me dando sinais, sabe? É impressionante. E não é só esses, os meus, não. Às vezes eu caminhando, e tem coisas até que eu não vou falar aqui, porque esse cara é um louco. Mas é verdade. Mas é verdade. O que às vezes dificulta o entendimento dos sinais via os animais é a sensibilidade do ser humano. E, por favor, não estou querendo dar juízo de valor a mim, eu sou uma pessoa altamente, não é nada disso, sensível, mas eu tenho realmente um sincronismo com os animais. E os animais comigo sempre tive. Talvez tenha uma explicação de ancestralidade, não sei. Sei lá, de vida passada. Eu me autodenomino um franciscano. Eu acho que eu fui seguidor de São Francisco. Na época lá de trás. Pode ser, por que não? E aquele cavalo que depois denominou-se Caramelo foi a primeira coisa assim que eu me fixei muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é assim, eu tenho muita ligação com o cavalo, a família, meu tio-avô tinha fazenda, elas têm ainda, só que agora ele faleceu, lógico, desencarnou, os agora são os primos, é aquela brigalhada de família, e eu me afastei um pouco, mas assim, eu cresci andando a cavalo, e se não era o cavalo da fazenda, eu ia para lugares que tinha hotel fazenda, eu levava minhas filhas, meus filhos, com minha mulher, sempre hotel fazenda, então eu cresci andando a cavalo. Eu diria para vocês, eu só não vou dizer que é impossível, porque ele sobreviveu. Mas se alguém me contasse, se não fosse uma pessoa muito confiável, eu ia ficar muito desconfiado. Porque esse cavalo ficou 4 dias ali. Que tivesse ficado 2, eu diria que já seria praticamente impossível ele ficar naquela posição no telhado, com o casco dele, e não ter escorregado ou coisa parecida. Ficou 4 dias. E aquele cavalo foi um sinal. Ele foi resgatado e agora está bem. Aquele cavalo foi um sinal, sim. E não só para o povo do Sul.
O sinal para todos nós. Porque ele ficou ali, ó. E volto a dizer, qualquer pessoa que me contasse, era provável que eu não acreditasse nisso. Falei, não, isso é papo furado. Ou talvez acreditasse que eu já vi tanta coisa, até na minha vida mesmo, que eu achava que era impossível e aconteceu. Que com espiritualidade não existe o impossível. Você vai dizer, como espiritualidade? O cavalo tem espiritualidade? Quem disse que não tem? Quem disse que o animal não tem alma? Quem disse que o animal não tem sensibilidade? Talvez tenha mais do que nós, seres humanos. Eu já conheci uma pessoa que diz, não, o animal não tem alma. Caraca, meu Deus do céu, que imbecilidade. Sejam bem-vindas. Se eu não disser o nome é porque, às vezes, mas sejam bem-vindas e bem-vindos. Às vezes são apelidos. Então, claro que o animal tem alma. E aquilo, na verdade, foi um aviso. Foi um aviso, não. Foi uma... Como é que eu posso dizer? Na verdade, aquele cavalo, ele representou ali para todos nós, e especialmente o povo do Sul, para não desistirem jamais, seguir em frente, que com certeza os dias melhores virão. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos, nós não devemos desistir de algo que queremos, pode ser até mesmo a cura de uma doença. Eu já vi coisas absurdas no sentido, não ser absurdo, assim, de achar que não ia acontecer. Na minha própria vida, eu sempre conto. Eu fui curado pela minha síndrome do pânico através da minha fé. Eu, quando atendia em centro kardecista, e eu atendi muito tempo nas macas, parei só na pandemia, e depois com a live eu resolvi me afastar. Não sei se um dia eu posso voltar ou não, é questão minha. Mas enfim, eu já uma vez eu atendi uma senhora, o cabelo assim batidinho, e ela assim travada, não queria falar muito, então eu fiz o passe, né? Passe. E assim, como a minha fé é muito pautada em Jesus, eu sempre falo, é o Jesus plural, não é o Jesus religioso, não. É o Jesus que abraça a todos, sem distinção. Esse é o meu Jesus, esse é meu Pai. E eu sempre faço com o Pai Nosso o passe, né? E depois, quando eu dei o passe naquela senhora, ela levantou e me abraçou chorando. Eu fiquei, ué, o que está acontecendo? Ela falou, meu filho, você acaba de tirar minha dor de cabeça. Eu estou com câncer no cérebro. Isso deve ter uns 8 anos, isso, por aí. Lógico, rolou uma emoção muito forte dela e minha, imagina. Mas por que eu estou falando isso? Não é porque eu tirei a dor de cabeça dela, ou tirei nada, eu não tiro nada. Que eu fui intermediário de uma espiritualidade maior que aliviou a dor de cabeça dela naquele momento. Foi porque ela tinha sido desenganada pelos médicos, deram para ela em torno de 2 meses de vida. Através da fé dela, até 2 anos eu a vi ali frequentando o centro. E olha, e pelo que eu vi, são médicos top. Inclusive, era uma senhora muito bem arrumada, morava na Barra da Tijuca, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é um bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, e pela vestimenta dela, você vê pelo jeito de falar, que é uma pessoa que tem recurso. Não deve ter ido médico, e médico particular, né? Nem ela falou, é meu médico particular. Quer dizer, não é pessoa que tem baixa renda. E o médico falou que ela não tinha muito tempo de vida. Até que eu saiba, tinha 2 anos ela sobreviveu. Vivia assim, normalmente, sabe? Então você vê que nós não devemos desistir. E o cavalo caramelo, ele estava ali como exemplo de estímulo, não só para o povo do Sul, para todos nós, minha filha Natasha.
que nós não devemos desistir dos nossos sonhos jamais, ou de alguma coisa que nós queremos, seja ela o que for, seja a gravidade que for, não importa. Não desista. E a figura do cavalo caramelo era isso, porque na verdade era praticamente impossível a sobrevivência dele. Quem conhece cavalo sabe disso. Se você conversar com uma pessoa que conhece cavalo, que trabalha, sei lá, com o que for, tratador de cavalo, trabalha em jockey club, o que for, vai dizer isso. Não, o que esse cavalo fez foi uma coisa impossível, ou praticamente impossível. Mas ele serviu de sinal para o povo do Sul e para todos nós, de resistência, sabe? De resistência. Ele ficou ali 4 dias em cima daquele telhado, sem escorregar, não sei como, na esperança da sobrevivência, mas estava ali lutando, sem desistir, e foi salvo. E outro, aí tem a ver com nós, seres humanos. Também eu estava vendo um programa de manhã cedo, eu acordo muito cedo, e apareceu uns flashes de algumas pessoas que... E apareceu um casal de senhores de faixa de 80 anos, que tinham comércio, perderam tudo. E aquele senhorzinho de 80 anos falando, não, nós vamos recomeçar. E a senhorinha dele estava ali. Os dois, um casal, perderam o comércio. E ele, na entrevista, ele falando, não, nós vamos recomeçar. Quando eu olhei aquilo, eu me senti tão pequeno, sabe? Quando às vezes eu penso em desistir de alguma coisa, me senti tão pequeno. Eu estou falando de um casal de 80 anos, não é de 50, não é de 30, nem de 60, nem de 70, 80. Perderam o comércio, perderam tudo, estava lá alagado, lá ele falando, a água já tinha baixado um pouco, mas o comércio foi embora. Tinha um pequeno comércio, pequeno, não era nem grande, um pequeno comércio, esse casal. E ele falou, não, nós vamos recomeçar. Só beber uma aguinha, por favor. Confesso que eu me senti um pouco pequeno diante daquilo. Porque já bateu na minha cabeça algumas vezes desistir em muitas coisas. Claro que eu tenho uma tendência a não desistir. Mas às vezes nós, seres humanos, temos nossas fraquezas e vemos alguma coisa que está, sabe, que não está legal. Às vezes coisa que vem de fora, de pessoa em cima de você, e você fica, caramba, o que é isso? Eu não quero mais isso. Eu sempre cito algo que eu amo de fazer, a música, né? Aliás, eu sempre abri um parênteses, que eu já falei isso uma vez, eu falei, poxa, eu tenho que qualificar o que eu estou falando. Que na verdade não é o público. Graças a Deus o público estava sempre presente na minha música. Aliás, esse final de semana eu fiz 3 shows maravilhosos. Todo mundo dançando muito. Nossa, eu fiquei tão feliz. Não é o público. Mas eu realmente teve um momento nessa minha trajetória musical que eu estava certo de desistir, sabe, pelas pressões externas, que quando eu vi a música, né, e eu comecei a música já tarde, né, eu digo que eu comecei a estar músico como se fosse um jogador de futebol na faixa de final de carreira, e eu comecei a música, mas nunca é tarde, e foi uma coisa que aconteceu, eu não programei a minha vida, e graças a Deus dando certo. Mas eu vislumbrei a música, assim, a música cigana, mas a música cigana que tem a ver com a minha etnia, com a minha ancestralidade, é uma coisa que eu amo, né? Que eu sempre ouvi. Eu falei, pô, a música, nossa, deve ser um paraíso, né? Todo mundo, que nada. Isso eu falo abertamente, ó, talvez um dos lugares, um dos segmentos que tem mais trairagem é isso.
É a música cigana. E já me falaram que nas outras também. Eu tenho amigos que são músicos de outra também. Mas a cigana, né, imaginei que fosse, né, uma coisa... nada. Então eu pensei em desistir, num certo momento, Fátima. Mas depois, sabe, algumas pessoas já vão falar comigo, eu mesmo não, desisti o quê? Para dar minha mão à palmatória a quem está tentando me derrubar, porque está vendo o meu desenvolvimento? Ou às vezes é nem ver desenvolvimento nenhum, às vezes é por inveja, pela minha forma de ser. Mas eu falei, não, o que é isso? Eu tenho público, eu tenho as pessoas que me acompanham, eu tenho as pessoas que me estimulam, eu tenho as pessoas que me elogiam. E se não bastasse tudo isso, ter eu, o meu sonho de continuar. Mas em certo momento eu pensei seriamente em desistir. Veja, isso é um exemplo pequeno, tal. Isso aí não seria determinante para a minha vida, eu não ia acabar a minha vida por causa disso. Tem coisas muito mais graves. Mas é um pequeno exemplo que pode servir para muitas coisas. Não desista jamais. Que o cavalo, esse cavalo, que é um exemplo para a humanidade, seja uma fonte inspiradora para todos nós, e o casal de senhores também. Aos 80 anos. Não, nós vamos recomeçar. Nós perdemos nosso comércio, mas nós vamos recomeçar. Como que nós temos a coragem de desistir, seja lá o que for. E outra, eu falei isso hoje na entrevista que eu fiz na rádio lá do Rio Grande do Sul. Eu falei uma coisa que é muito forte. Tem muita gente que bate no peito, não, eu sou uma pessoa de fé, a minha fé, não sei o quê, minha fé é isso. Mas basta uma reviravolta na vida que, pronto, acabou tudo. É nas dificuldades que você demonstra a sua fé. Esse ano eu fiquei agora no carnaval, 1 hora com o ladrão com uma arma numa cabeça, num assalto. 1 hora. E Márcia, minha mulher amordaçada, que está aí me vendo. Na verdade, o assalto não era para mim, era no lugar que eu estava, numa casa que eu estava, enfim, entraram, mas eu era um cara assim, talvez mais forte. Então a pressão foi toda em cima de mim. Você sabe o que me salvou? Aliás, não é à toa que eu estou aqui, foi agora, no carnaval, na semana do carnaval. Foi a minha fé. Senão eu estava morto. 1 hora de pressão. Mas na hora bateu minha fé, sabe? Veio Jesus comigo. E volto a dizer, não é o Jesus religioso, é o Jesus que abraça a todos e é um grande pai para mim, é o meu protetor, sempre foi. E quando veio Jesus, eu falei, Jesus, me salva. E eu comecei a orar o Pai Nosso baixinho. Me bateu uma paz tão grande que eu comecei a acalmar o assaltante. Olha que coisa. Tá aí Márcia, minha mulher, me vendo aí. Quer dizer, me vendo, mas tá aqui pertinho de mim, né? Na casa. Mas na live. Eu comecei a acalmar o assaltante. E acabou que ele levou dinheiro. Papá, mas tá aqui, eu tô vivo. Não machucou ninguém, só a mim deu umas coronhadas na minha cabeça, mas tudo bem. Eu sou cabeça dura. Agora eu rio, né? Foi minha fé. Foi minha fé que me salvou. Minha fé. Então esse é o momento da demonstração da tua fé. E a fé é que vai te dar a certeza de não desistir.
Portanto, se você está num momento que alguma coisa está dando errado na tua vida, hoje uma conhecida minha pediu oração para ela, não vou dizer o nome, mas se ela estiver vendo ou ver depois, ela sabe quem é, falou comigo à tarde, que está vivendo um momento muito complicado, ela teve uma perda muito significativa há um ano, e está sentindo muita solidão pela perda, enfim. E eu falei desses exemplos, né, conversando com ela sobre o cavalo, sobre os senhores. E ela me agradeceu pelas palavras, mas é exatamente isso. A gente não pode olhar para nós mesmos e falar, caramba, acabou para mim. Não, não acabou. Não acabou. É o começo. É o começo da sua luta. É o começo de você botar a mão na sua fé, ou se você não tem fé, construir, buscar a sua fé. E caminhar para a sua vitória. Oramos juntos. Minha mulher falando. Nós oramos juntos. Força da união e do amor, é claro. Então não desistam. Jamais. Jamais. Mantenha sempre a esperança viva. E mais do que esperança, a certeza viva de dias melhores. E por favor, não estou falando nada, não estou fazendo nenhum discurso ou palestra motivacional, absolutamente é a vida. Eu acabei de dar um exemplo aqui. E tem vários outros, na minha própria vida tem vários. Porque a vida é assim mesmo, a vida é cíclica. Às vezes tem momentos que não está bom, por alguns motivos. E é essa hora de você, sabe? Eu não vou desistir. Eu vou seguir. Assim como o cavalo ficou lá 4 dias. Foi fantástico aquilo. 4 dias, um cavalo em cima de uma telha. Eu só não vou dizer que é impossível, porque ele está vivo. Senão eu diria é impossível. Mas é isso. É ali, ó. Não desista. Eu fiquei 4 dias aqui, ó, tadinho, esperando alguém que me buscasse. E buscaram, e ainda tem mais, né? Pegar um cavalo e botar num bote é coisa mais difícil ainda, porque ele podia ter desabado ali. Eles conseguiram, eu fiquei bobo, eu vi o resgate, eu fiquei, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer isso? Ele desceu, né? Conseguiram trazer ele deitado. Porque ainda tem esse ponto, como é que ia salvar aquele cavalo? Olha que coisa incrível, mas isso tudo não é o cavalo. Ali é um sinal. Olha só, não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos seguir em frente, não só para aquele povo do sul, os nossos co-irmãos do sul, não, para todos nós. Não desista. Não desista se alguém chega na tua vida e atenta a sua cabeça, sabe? Porque, gente, para puxar teu tapete é o que mais tem. Volto a dizer, na música, eu vi um monte, e eu mentalizei um sonho na música, né? Nossa, vai ter todo mundo junto, cantando junto, caramba. O que mais eu vi foi puxar de tapete. E olha que eu sou um cara que eu fico na minha, não sou sabe, minha. Tanto que agora eu tô até cantando sozinho, não é por nada, a banda até continua, mas tô cantando até sozinho. Pra ficar mais na minha ainda, entendeu? Mas é fogo, porque existe a inveja, existe o ego. Então às vezes nós nos vemos tão entrelaçados com esse tipo de situação, que às vezes dá vontade de desistir. Boa noite, vizinha, que legal, seja bem-vinda.
Às vezes dá vontade de desistir. Mas e aí? Você vai desistir daquilo que você quer na sua vida por causa de terceiros? Você vai assinar a sua derrota? Não. Não. Que isso sirva de estímulo para você continuar. Assim como serviu de estímulo muitas coisas da minha vida. E eu falo a música que é um exemplo pequeno, imagina, volto a dizer. Mas assim, mas pode assim de uma forma pequena ser exemplo para muitas coisas. Minha prima, caramba, quanto tempo. Minha prima, Adma, que legal, poxa vida. Minha prima, Adma Randan, que legal. Entendeu? Que sirva de estímulo. Se alguém está querendo ali te puxar o tapete, se alguém está ali querendo te apunhalar, que sirva de estímulo. Mas, tá bom, bacana. Agora que eu vou mesmo em frente. Agora que eu vou mesmo buscar aquilo que eu quero. Seja lá o que for. Desistir jamais. Como eu coloquei. Desistir jamais. Não desista nada da sua vida. E digo mais, o impossível não existe. O possível não existe nada. Eu já vi coisas absurdas em cura de doença. Eu já vi coisas absurdas. O absurdo do lado bom da coisa que eu estou falando, tá? Não é absurda que é absurdo. Eu já vi coisas inimagináveis na vida de muitas pessoas. E até na minha, como agora o assalto. Sabe que ficar 1 hora com uma arma na tua cabeça? Uma pistola na tua cabeça, e foi assim. Eu fiquei assim. E se escapole o dedo desse filho da mãe desse cara? Tem muitos momentos que eu pensei em me atracar, cara, mas eu falei, não, a minha fé veio, sabe? Eu falei, não. A minha fé veio. Eu falei, não. Eu vou me salvar pela minha fé. E foi o que aconteceu. E a minha mulher, claro. E todos que estavam ali. Lógico, era só eu e ela, tinha outras pessoas ali. É o poder da fé. É o poder de acreditar que o impossível não existe quando se tem no coração a palavra fé. E não estou falando de religiosidade. Nada contra as religiões, pelo amor de Deus. Mas não estou falando de religiosidade. Eu estou falando da fé verdadeira. A fé que vem do fundo do coração. A fé que nada impossível jamais vai existir. A fé que faz você dizer: desistir, jamais. Desistir, jamais. Desistir, jamais. É esse. É esse o recado que eu tenho a dizer. Para todos nós, inclusive para mim. Desistir, jamais. Siga em frente. É isso. Feche os olhos. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente, relaxa a sua alma. Um relaxamento profundo, mais e mais profundo. Deixa fluir a paz dentro de você. Deixa fluir energias de luz dentro de você.
contar até 3. Em cada contagem nós vamos inspirar, prender o ar e soltar bem devagar. 3, inspira, prende o ar, solta. Relaxa o seu corpo, relaxa a sua mente, relaxa a sua alma. 2, inspira, prende o ar, solta. Deixa a energia de luz entrar na sua casa. Essa energia que te acompanha. 1, inspira, prende o ar, solta. Essa energia de luz que te acompanha, mas muitas vezes se afasta pelo seu negativismo. Por você não acreditar naquilo que você quer. Por você não acreditar na sua própria fé, na sua força. Aí até mesmo as forças de luz, as energias de luz, elas acabam se afastando. Mas não porque elas te abandonam. É porque, na verdade, quando você nega a sua própria fé, nega a sua força de vontade, quando você deixa de acreditar, é como que para o universo você estivesse falando assim: olha, eu não quero, eu já desisti. Então as energias de luz, elas se afastam, mas ficam ali, ó, perto de você, esperando só que você chame. Através da sua força de vontade, da sua fé. Aí toda essa força de luz volta à sua volta. E tudo começa a caminhar. Não é à toa que quando dá uma coisa errada, na sequência vem outras coisas também que começam a dar. Não é à toa. É porque quando começa a dar errado alguma coisa e você começa a reclamar que está dando errado, é como se você estivesse mandando para o universo, para a espiritualidade, aquilo que na verdade você está tendo empatia, que as coisas estão dando errado. Então, ao contrário, se tem alguma coisa dando errado, diga para o que está dando errado que vai dar certo. Isso é só um momento para criarmos força e fazer que dê certo, seja lá o que for. Seja lá o que for. Creia e não desista jamais. Creia e não desista jamais. Creia e não desista jamais. Não importa a sua religião, não importa até se você não tem religião, se você é ateu, não tem problema. A espiritualidade sempre vai estar perto de você. Se você for uma pessoa boa, com certeza vai estar. Sendo religioso ou não sendo religioso, até mesmo se for ateu. A espiritualidade, querendo ou não, vai estar do seu lado, te abençoando. Portanto, que você mantenha a sua positividade e creia que o impossível não existe quando se tem fé. Deixe essa energia de luz envolver a sua casa.
energia de luz está agora envolvendo a sua casa, a nossa casa. Deixa essa energia entrar e abençoar todos os cômodos da sua casa. Mentalize agora todos os cômodos da sua casa. Eu vou dar um tempo para você mentalizar cada cômodo. Cada cômodo que você mentalizar, essa energia de luz, essa corrente de luz que estamos fazendo agora, ela vai estar emanando positividade para fortalecer aquilo que você precisa, que é acreditar, ter fé naquilo que você precisa, naquilo que você quer. Mentalize agora todos os cômodos da sua casa. Mentalize agora as pessoas que você ama, sua família, seu companheiro, sua companheira. Mentalize essas pessoas. Se tiver animal em casa, mentalize seus animais ou o seu animal. Mentalize agora. Agora mentalize aquilo que você está precisando, ou as coisas, enfim, que você está precisando. Mas mentalize se realizando. Se for a doença, a sua cura. Se for a tua relação, ser feliz. Enfim,
Mentalize agora. Ou, se for o caso, mentalize a gratidão. Se estiver tudo bem com você, simplesmente agradeça. Essa luz que se expande sobre a sua cabeça, penetrando pelo seu cérebro, tirando toda a energia negativa, toda a mágoa, toda a tristeza do seu pensamento, trazendo pensamentos de alegria, não de tristeza. Isso vai te fazer mal. E essa luz, ela está te abençoando com bons pensamentos. Pensamentos de momentos de alegria que vão voltar, com certeza, se você está sentindo falta disso. Essa luz que envolve o nosso rosto, revigorando a nossa visão, audição, olfato, trazendo palavras doces na nossa boca, palavras de amor, de incentivo. Essa luz que se expande pelo sistema respiratório, envolvendo o nosso sistema respiratório, revigorando, e se for o caso, tratando. Essa luz que se expande pelo nosso sistema urinário, órgãos genitais, revigorando todo esse sistema. E se for o caso, tratando. Essa luz que envolve todo o nosso sistema digestivo, trazendo bons nutrientes, aumentando a nossa imunidade, revigorando o nosso sistema digestivo. E se for o caso, tratando. Essa luz que se expande pelo nosso sistema cardiovascular, veias, artérias, corrente sanguínea, limpando e normalizando a nossa corrente sanguínea, trazendo amor no nosso coração. Amor, amor, amor. É o que falta à humanidade. Mas que não falte para você esse amor, o seu interior, pois isso vai te ajudar muito. Essa luz que envolve o nosso sistema muscular, esquelético, revigorando o nosso sistema. Essa luz que envolve as nossas células, revigorando as nossas células, tratando as que possam estar doentes. Assim seja, em teu nome. Vamos mentalizar agora o Rio Grande do Sul. Nós vamos mentalizar as pessoas sorrindo lá no sul. Sim, as pessoas sorrindo, pois a tormenta passou. Mentalize as pessoas sorrindo. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Agora pega um copo d'água. Se você tiver um copo d'água, se não, põe a mão aqui no chakra cardíaco, no coração. E quem tiver um animalzinho em casa, que nem eu tenho vários, deixa um pouco da água e põe nos potinhos deles, tá? Mentalize o que você está precisando na sua vida. Agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai. Livra todos nós de todos os males que possam nos ameaçar. Que nos traga saúde, proteção e, por que não, prosperidade. Assim seja, em teu nome. O resto eu vou deixar para os meus animais. Os meus filhos de luz. É isso. Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma corrente de luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. O amor e a fé que existe dentro de mim reconhece o amor e a fé que existe dentro de você. Até a próxima terça-feira. Minha amiga Cristiane e Denise, que legal. Até a próxima terça-feira. Assim seja. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão.